ser sincero, eu nem sei a raiz dessa palavra, né? Se alguém puder pesquisar aí rapidinho para nos ajudar. Então, veja, eu só fiquei mesmo na questão da Torá e da Kabbalah aqui. Então, a gente vai falar de Natal. E o Natal que a gente vai falar, que eu estou perguntando, não é pré-natal, não é nascimento, é se o Natal está codificado na Torá, o que seria incrível, porque uma codificação são saltos equidistantes. Lógico que respeitando, né, a transliteração, ou seja, ou a tradução seria o ponto mais exato, da palavra Natal como festa para o hebraico, que é totalmente diferente do que nós falamos aqui, não é? Então essa é a ideia. Será que está codificado na Torá? E se o está, mesmo estando em salto equidistantes, né? Será que a gente vai chegar à questão do cerne ali, que é a questão do Novo Testamento? Será que chegaremos lá? Será que a gente vai, nessa aula, conseguir ver isso? Uma coisa que eu digo para vocês, hoje a gente vai ver uma mistura danada. Por quê? Não é a árvore do bem, é a árvore do bem e do mal. A Eva comeu da árvore da onde? Do mal. Não. Do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Por que a letra CUF ela fala em relação a querer contar uma mentira? Para contar uma mentira, você tem que começar contando uma verdade. Por que muitas pessoas são enganadas? Não é? Porque elas começam ouvindo uma verdade. Veja, esses golpes de banco, né? Eles ligam, eles fazem todo um processo mental ali, eles se envolvem aquela pessoa e começam, olha, você tem uma conta em tal lugar, e já sabe que a pessoa tem. Tenho. O seu cartão está sendo usado aqui, gastaram X. Aí a pessoa desesperada nem... Aí ela vai sendo pega ali, quando ela vai ver, ela está dando... Aí ele fala, olha, você vai ter que proteger o resto do seu dinheiro, quanto você tem? Você tem que passar por um Pix da Polícia Federal. Aí a pessoa passa aquele dinheiro. Quando ela vai ver, ela levou um golpe. Aí tem pessoas que não pensam que é só gente que não tem cultura, não. Gente que tem cultura, às vezes a pessoa fica até envergonhada de fazer um BO, porque ela fica, como que eu entrei nessa, né? Quem aqui nunca recebeu aquela ligação, nós estamos com seu filho aqui preso. Aí quando bota o cara para falar lá, igualzinho, na hora o cara fala, e cara, meu filho... Aí te dá aquele baque, aí depois se você parar para pensar, você, peraí, deixa eu ir aqui consultar as outras pessoas para ver se isso é verdade. Porque hoje a gente tem um celular, isso é possível através do celular. O mesmo celular que pode te enganar, pode te ajudar a entrar em contato com alguém da família ou com seu próprio filho para ver a coisa. Mas, às vezes, a pessoa fica tão desesperada que ela não tem tempo nem de pensar. Ela é enganada. Vale para ver como a coisa funciona. É assim que nós somos enganados em toda a Torá, em todo o Taná. E eu digo, somos enganados por quê? Porque, infelizmente, não sabemos, na totalidade, o hebraico, de falar, poder pegar um texto, temos que traduzir, né? Eu estou falando em relação a vocês, temos que pegar certas partes, ver isso e aquilo, enfim. E, às vezes, fazemos um estudo sobre alguma coisa, mas, naquele momento que nós pegamos aquele estudo, aquele mecanismo ali ainda está muito misturado. Dentro da nossa cabeça, dentro de ser uma sopa de informações. Então, hoje, quando a gente trouxe essa proposta do Natal, também faremos do Ano Novo, é para intensificar a nossa guerra contra aquilo que nós estudamos de manhã, porque cada vez mais a Sitra Hará recebe mais força. E com essa força do mal que ela recebe, ela impede da divindade descer no nosso mundo. E se a divindade não desce, todas essas festas vão gerar o quê? Os assassinatos do próximo ano, os acidentes, as rupturas familiares, enfim, tudo que você pode imaginar, inclusive a entrada de almas ruins nesse mundo, porque também entram almas ruins, como a alma de Hitler.
a coisa é seríssima. Porque às vezes a gente leva assim, é só uma festa, pô. Né? Até tem pessoas que eu vi aí que são religiosas, né? Indo em árvore de Natal. Mas eu não estou falando de um acidente, porque você não pode andar 2 metros sem ver uma coisa dessa. Mas vai porque quer mesmo, tira foto, leva o filho, faz amigo oculto, não está nem aí. De certa forma, essa pessoa não sabe o mal que ela está fazendo para ela e para as outras pessoas, porque ela está fazendo o quê? Uma afirmativa do que aquilo que a pessoa está fazendo não é ruim. E realmente, se você parar para pensar grosso modo, o que tem de ruim nisso, né? Se não tivéssemos a Torá, nada, poderíamos fazer tudo, mas temos uma Torá. Aqueles que acreditam, tem pessoas que não acreditam, né? Enfim, gente, então a gente vai começar aqui a ver essa questão do Natal. Foi um estudo muito rápido, até no final agora eu pedi 10 minutinhos a mais, porque eu não tinha terminado. Eu caí numa arapuca aqui, que eu tinha que resolver essa arapuca, porque assim, estudo da Torá assim, são arapucas. Porque você tem a tradução, você tem o hebraico, na tradução você tem a visão dos idólatras, não é, em relação à Torá. Então, a coisa é séria. E nós temos que pegar com vocês, nossos alunos, e trazermos para vocês uma visão muito clara do que nós estamos falando. E por isso também é necessário mexer com misturas. Toda vez que o Moshe ele falava, né, vai da beira Adonai, falou o Eterno a Moshe Lemor, dizendo, vai da beira Adonai, Moshe Lemor, falou o Eterno a Moshe dizendo, o lado falou e dizendo não tem lógica, porque se falou, já disse, se já disse, já falou. Mas essa palavra lemor, né, e vai da B, falou, é lado direito, vai da B, e lado esquerdo, lemor. Então, ele estava falando de forças antagônicas entre si, tudo aquilo que faz parte da nossa realidade, o bem, o mal, verdade, mentira, e etc. Enfim, é assim que funciona tudo. Pois bem, a gente vai começar, então, lógico, né, o nosso sistema pela descodificação. Como sempre, nós temos a nossa descodificação aqui. A gente vai começar exatamente, gente, olha que legal. Vamos começar exatamente aqui na letrinha azul. Ops, ficou bem maior do que eu queria. Eu acho que esse tamanho é ideal. Então, a gente vai começar aqui, tá vendo? Ó, exatamente aqui na partezinha azul. Lembrando, né? Essa letra que nós vamos ver inicialmente é a letra de número 646.622. Os saltos equidistantes aqui foram de 9.036 letras. A próxima letra vão se contar mais 9.036 letras e vamos chegar à próxima letra e assim sucessivamente. Ó, Hag, festa, não é? Hamuladá, eu acho que é isso mais ou menos. Está sem sinais massoréticos aqui, ó, tá vendo? É festa de Natal. Tá vendo? É festa de Natal, não está só Natal. É como se fala em hebraico. Temos já a questão fantástica, matemática dos saltos equidistantes. O engraçado aqui é que 14 lembra mão divina, tanto mão direita como esquerda. E contando a Torá com os livros do Novo Testamento, nós temos 66 livros aqui no meiozinho aqui. E eles alegam, né, ó, que 22 letras, lá atrás, o Novo Testamento foi escrito com letras hebraicas, tá vendo? Olha, que coisa, né, complicada. Então, veja só. Então, a gente começa aqui em Levítico, no capítulo 5, o versículo 6, a palavra é a 16ª e a posição da letra é a segunda letra. Então, nós temos aqui exatamente, veja, olha, o nosso sistema aqui mostrando aqui a letra Het. Olha, uma coisa engraçada aqui, gente,
diz aqui, ó, Virrevia, et Ashamu, La Adonai, El Hatato, Ishi Hatá, Nekavá, Min Hatsom, Kasha Abá, On Shiirati, Azim, Lehatate, Verrafe, ou Verrapeira, aqui tem um pontinho aqui no meio, ó. Elaive Hakorei, Meratato. Aqui, mais ou menos traduzido, gente, a gente tem o quê? Temos o seguinte aqui, ó, vamos ver, ó. E trará a sua oferta de culpa ao Eterno pelo seu pecado que cometeu. Veja, uma fêmea do rebanho, uma cordeira, uma cabra, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele, seu pecado. Nós, cabalistas, sabemos que não existe nenhum tipo de sacrifício animal na Torá, mas isso é um assunto para outra hora. Eu gostaria de priorizar com vocês aqui uma coisa muito legal. Eu vou mudar um pouquinho a cor da letra aqui para a gente ficar um pouco mais à vontade em dividir os assuntos, né? Porque um assunto vai ficar em azul, outro em amarelo, e nesse caso, esse aqui eu vou deixar em amarelo. Veja, toda essa parte da Torá, ela tem envolvida a palavra pecado, hate, que é exatamente o mês de Tammuz, que quando a gente sai para fazer a destruição do templo, ou seja, de 17 de Tammuz até 9 de Ave. Temos aqui, mais uma vez aqui, olha, tá vendo? Mais uma vez a gente vai ter outras vezes aqui, ó. Aqui mesmo na descodificação a gente também tem, tá vendo? A mesma coisa. Vamos vendo aqui, gente, ó, vamos prestando atenção nessa descodificação. Então, para onde a gente olha aqui, a gente tem a palavra pecado. É lógico que aqui está falando disso. Tá vendo? Então, veja, uma oferta pela culpa. Lá no Novo Testamento, eles dizem que o JC era o quê? Né? Olha, se um judeu messiânico acha isso aqui, gente, ele vai sair de JC, vai para Tammuz, vai para Shiva, vai para não sei da... Ele vai ir aquele... Olha, tá vendo? Caramba, mas ele esqueceu que esse mês aqui é o mês de Tammuz, tá vendo? É representado por uma cruz, na própria questão do horóscopo ali, né, vamos colocar assim, um caranguejo. O caranguejo, por que o caranguejo, signo de câncer? Porque o caranguejo vai para lá e para cá. Ele não se decide. E o que acontece quando alguém está na idolatria? Para sair é um problema sério. Por que é um problema sério? Porque ela não se decide se ela vai para a direita ou para a esquerda. Inclusive, na época da Inquisição, o que aconteceu? O que tinha de pessoas envolvidas e que queriam sair da idolatria e não conseguia, não era fácil, gente. O cara ia e se convertia, depois ele voltava, depois ele ia procurar o rabino, se convertia novamente, mas ele, imagina, naquela época as pessoas não sabiam ler, elas dependiam da tradução dos padres. Olha como ela ficava, então, dentro de uma complexidade, né, gente, muito grande. Poxa, imagina só, não é? Então, o cara ficava para lá, assim, o que estava realmente escrito? A pessoa não sabia. O rabino não podia chegar, podia falar um monte de coisa para aquela pessoa, mas aí chegava o padre e falava assim, não é muito bem assim, não. Espera lá. E aí, olha, aqui está escrito assim, mas o rabino ia mentir. Ah, não, mas o rabino ele não sabe da nossa fé, das nossas emoções, né? As passeatas que nós fazemos lá para Maria, as nossas quaresmas, os nossos costumes, que vêm desde a época dos apóstolos, e aquela história toda que tem ali, que é bem complicada, tá vendo? Então, aqui eu tenho o quê? Olha, se a gente for falar em força e contra força, tá vendo? A gente está falando de um sistema aqui, ó, universal, tá, gente? A gente está falando aqui sobre o signo de Câncer, que na verdade é uma constelação e também é uma tribo, não é? É uma tribo dentro de Israel, né? E aí vocês não imaginam que tribo é essa. Quem imagina qual é a tribo de Câncer? Quem é que sabe aí?
que é chamado de Sarcano. Não é Satã, é Sarcano, né? Qual é a tribo que está ligada a essa tribo aí? Alguém sabe? Hã? Ninguém sabe, gente. Tá escrito Bar Satã aí, né? Oi? Tá escrito Bar. É. Não estou vendo isso no texto, não. No hebraico, Não, não. você tá nessas 3 letras aí, não tá? Tô. Bar Min. Aonde? Aqui. Onde está as bolinhas ali, de selecionar ali? Na esquerda, pro lado esquerdo lá. Esquerda aqui. Tem um caranguejo embaixo ali. Aqui? É Barmin, não tá isso? Então, o senhor tá mostrando onde? Aqui Esse está amarelo? aqui tá Rataote, não, perdão. Ratá, Ratá. não tá não, faltou aí. Ratá. Então vamos lá, pergunta. Qual é a Zacá. tribo? Oi, pode falar. É porque eu tô no Zacá. celular aqui, o celular. Não tem isso. Ratatô. Axer, não sei, Axer. Isso. Ratá. Tudo aqui está falando de pelo pecado. É Ruven, né? Ruven. Nekbar. Isso. Nekbar. Min. Não tem essa palavra aqui, assim, tem subentendido. Porque o pecado é do lado negativo, né? Então tem subentendido. Só que nós temos que entender o que é pecado, ok? Então vamos lá. Então, pecado. Aí o que a pessoa fala? Olha para complicar mais ainda. A letra rete aqui tem a ver com a tribo de Judá. Da onde veria o Mashiach? Da onde vem o Mashiach? Está escrito lá, olha. Tribo de Judá. Exatamente. Olha aí, olha. Está vendo aí? Como é que a coisa vai complicando? Quer dizer, tem mistura até na tribo de Judá, né? Se um messiânico pega isso aqui, meu amigo, aí já ferrou. Ele já vai poluir um monte de gente, porque um monte de gente não sabe também. Olha, a tribo de Judá. Ah, não falei? Eu descobri aqui, vai fazer uma reunião, vai encher um local. Não falei? Só que esqueceu uma coisa, muita coisa aqui dentro desse texto, né? A letra Tav representa o mês de Leão, também está envolvida, não é? Dentro do sistema, essa letra Tav, e ela representa o Sol e ela é a tribo de Sarrá. Então tem Leão, que é Judá, e tem Sarrá também logo após. Só que esqueceram de ver aqui que eram fêmeas, né? Quer dizer, ou Jesus era uma menina, é isso? Ele era uma menina, porque todos eles aqui, uma fêmea, uma cordeira, uma cabra, né? Todas elas com o sistema feminino, pelo pecado. Não tem de forma nenhuma nenhum macho para ser oferecido pelo pecado. Todas elas eram fêmeas. Isso significa que se a gente levar toda essa história de Machia, Judá, ao pé da letra, então Machia tinha que ser uma mulher. Tá vendo por quê? Só era aceito fêmea. A gente sempre tem que lembrar que a gente faz, né, aquele joguinho de ping-pong, sabe? Que é para dar para vocês todas as respostas corretamente. Né? Então, veja só. A própria palavra pecado está envolvida aqui, está 4 vezes. Né? A palavra pecado, na verdade, da palavra 17, né? E é complicado aí também, porque 9 mais 8, 17, e 17 é a palavra tov. Só que quando você vai lá para Bereshit, e se fala lá que era muito bom, o que o Zohar vai falar? Quando é muito bom é o Satã. Porque o que desviou a humanidade da Torá? O muito bom. Ninguém quer ficar sentado estudando Torá. As pessoas querem tudo que é muito bom, tudo que é muito bom para o corpo, tudo que é muito bom para a honra. Veja, aqui a gente está vendo a primeira letra codificada da palavra Natal. Olha que complicado. Se a pessoa não consegue, né? E a palavra aqui é exatamente a palavra guirá. Tá vendo?
com Gimel, a primeira letra aqui que nós estamos chegando deixa eu ver, não, é a letra Reit, eu errei aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu errei. Eu estou aqui em cima, é a letra Reit, tá vendo? Da palavra pecado, tá aqui, ó, pecado. Então, o que nós temos que maximizar aqui? As pessoas falam, não, ó, tá vendo? É Tamuz, aqui, ó, é Tamuz. Aí o que eles vão fazer? Olha como que você tem que ter um conhecimento, né? Porque senão a pessoa vai embora no erro. Aí eles falam assim, é Tamuz, tá vendo aqui, ó? É Tamuz. E Tamuz o que é, ó? Tá ligado à cruz, tá vendo? Sacrifício, não é isso? Aí depois ela fala assim, olha, então veja, ele também era da tribo de Judá, olha, aqui, ó, tá vendo? Ele era da tribo de Judá, tá tudo casando certinho. E, tá vendo? Só que eles esqueceram que tinha que ser fêmea, e eles esqueceram também, sabe o que, gente? Eles esqueceram também que a gente vai ter que ver outras questões, porque aqui em nenhum momento está falando em sacrifício humano. Aqui está falando em sacrifício animal, não tem sacrifício humano aqui. Mas eles vão falar que tudo isso tem a ver. Isso aqui, ser fêmea, eles vão discorrer. E aí o que eles falam? Eles botam a cruz. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Aonde na Torá foi ordenado matar alguém pela cruz? Em nenhum lugar. As 4 mortes da Torá, eu vou dizer agora para vocês, são o quê? Afogamento, estrangulamento, delapidação, apedrejamento e delapidação. Apedrejar a pessoa e jogar do penhasco. Essas são as 4 mortes da Torá. E essas mortes, elas são mandadas serem feitas exatamente para quem quebra a Torá. E quem quebra a Torá é qualquer pessoa que cria uma divindade junto do Eterno. Chamar Israel, Adonai, o reino Adonai Errade. Quando eles chegam nessa ideia aqui, eles já quebraram toda a Torá. E quebraram exatamente o que nós lemos hoje de manhã de Varim, ó, não copiareis a sua festa. Então, o que eles fazem? Botam uma cruz, a cruz é o próprio sinal de Tamuz, que não tem nada a ver com a história de Judá, o que está sendo falado na Torá, mudou-se a ideia. E como se mudou? Lembrando que Deus ele tem 2 irmãos gêmeos, Esav e Jacó. Esav era o quê? De filhos de Tsarraque. Então, Esav, ele era o alfabeto grego, a espiritualidade grega. E Jacó era a espiritualidade cabalista, a Torá sendo estudada profundamente para entender esses conceitos. Qual é a ideia de Esav? Esav era vermelho e ele fingia que, para o Itzarraque, que ele era um estudante de Torá, mas ele era um caçador. A mesma coisa que o JC ensinou os apóstolos a ser. Farei de vocês caçadores de alma. Veja, então, eu não sei quanto vai demorar essa aula, tentar fazer tudo de uma hora só, tá, gente? Eu tenho que mostrar os simbolismos para vocês. Então, eles vão pegar... a gente avança um pouquinho, eu vou gravando aqui. Então, eles vão pegar palavras como a letra Tav, aqui, ó, que não tem nada a ver com o que eles falam, e vão falar que isso aqui é um X, trocam por um X, e depois eles chegam ao conceito de que é um T, tá vendo? É assim que eles vão mudando. Aí a pessoa não sabe, ela está estudando, aí é um X, tá vendo? O que é uma cruz, tá vendo? Porque uma cruz é um X aqui, meio enviesado, né? Que, na verdade, a ideia que eles têm disso é que isso é um sinal de mais, receber mais para si mesmo. Vejam as simbologias. Então, mas aí eles vão encaixar isso aqui. O que é isso? Mistura. Misturando Esav com Jacó. Mas Esav também foi abençoado. Essas espiritualidades foram abençoadas. O que a gente leu hoje no livro de Ezequiel 8? Lá sobre os homens que pecaram, as mulheres chorando a quem? A Tamuz, está vendo? Porque nesse caso aqui é o mês de Judá e Tamuz ele tem uma representação, junto com a letra Tav, né, da lua e do sol. Porque quem rege a letra Het é a lua. E quem rege o mês de Tamuz é o sol, que é
a amplitude do que eles quebraram, o quê? O templo sagrado. Eles entraram, Esav entrou dentro do templo sagrado, que é a Torá, e desqualificou a Torá. Por quê? A gente já viu o que era, a gente já estudou isso, o que era o Egito antes de José ir para lá? Nada, era um país pobre. O que era Edom antes deles pegarem a Torá? Nada. Eles se aproveitam. Só que o que eles fazem é o quê? Eles botam as forças da Torá, como a gente viu na aula de manhã, para isso aqui, ó. Depois que isso aqui entra na cabeça da pessoa e ela vai para essa religião, aí a coisa já fica mais difícil. Para tirar isso aqui dela, essa primeira via que ela vai levar, ela vai apagar isso aqui tranquilamente. Ah, mas isso aí também não tem nada a ver, porque também já não é um animal, né? Já é um homem. Quer dizer, o pecado pelo animal. Mas voltando ao Natal. Então, a gente tem a primeira parte aqui mais ou menos explicada, tá, gente? Só para a gente vai ter que fazer isso, porque senão realmente vai dar um nó na cabeça de vocês e um nó um pouco difícil de tirar. Então, veja só. Não importa o que você leia na Torá, o que pareça, nunca a Torá vai te levar para a idolatria, mas de forma alguma. Ela vai te levar para fora da idolatria. Aí tudo bem, descobrimos a primeira letra RET, então damos mais um salto de 9.000, né, em 36 letras, olha só, vendo aqui, ó. E aí nós vamos para a próxima letra, que está em Vaikra 11, 6, a palavra é a quinta palavra, não é? E aqui é a primeira letra. Então vamos marcar aqui para ficar bem legal, para a gente poder analisar aqui a nossa segunda parte, ó, desse sistema que nós estamos vendo. Está tudo marcadinho aqui, olha. Veja, então nós temos aqui a letra Gimel, ó. Veete, Haronevete, Ki, Melat, Gerá. Ro, Ve, U, Farissá, Lo, Raferissá, Te, Maá, Rove. Veja só, a gente tem aqui essa palavra, lembra quando eu falei para você? Opa, é porque está perto aqui, eu estou me confundindo. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, para não me confundir com o texto acima. Ok. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A palavra que eu falei, olha, lembra? Hoje até a dona Andrelina falou, poxa, Moré, mas você falou que ia explicar o versículo lá de Devarim. Eu falei, marquem para mim Devarim 12:10, eu acho, ou 13:10. Vamos ver aqui onde realmente está isso, né? Eu acho que o Xali até me mandou isso ali, mas às vezes eu na correria que eu não tenho tempo de parar, gente. 13:10. 13:10, isso, veja. Olha só. Mas tire a vida dessa pessoa, que sua mãe seja a primeira a executar essa pessoa, sentindo pela mão, seguida pela mão do resto do povo, né? Aqui está a palavra, ó, que é muito parecida, tá vendo? Ó? Harog. Não é a mesma palavra, as letras mudaram de lugar, tá vendo? Ó? Mas está aqui, ó, rei, aqui é Garag, lá é Harog, não é isso? Então, veja, as mesmas letras envolvidas aqui na palavra Natal. O que a gente pode fazer de ligação aqui? Pensem comigo. Poxa, aqui está falando logo depois do profeta caído. O profeta que era aquele que faria milagres, enganaria milhões e milhões de pessoas. No Devarim 12, o que a gente estudou hoje de manhã? Que não era para copiar as festas dos países, dos povos pagãos, e o Natal é uma mistura de festas pagãs. Está vendo como é que está codificado na Torá? Então, nós temos a letra Garag aqui, e a lebre, porque rumina, mas não fendeu a unha, ela é impura para vós. Olha, então, o que acontece? A gente tem aqui a palavra Ha'anore Nevete, que é lebre, mas o que a gente está falando aqui? Ó? A lebre que não rumina, por que a lebre não rumina? Porque ela não estuda a Torá profundamente, ela já cai nessas primeiras armadilhas aqui. Quem foi que iria testar pessoas em relação à Torá, para ver se amava a Torá? O Eterno.
ela não passa do primeiro teste, porque ela nem sabe ler o hebraico, muitas vezes está aprendendo, aí ela já... Não, esse Moré lá, olha, eu vou aqui fazer um debate com o Moré, vamos lá... Abaixo. Tá baixo, gente? Abaixou. Tá baixo? Tá baixo aí para você? Tá baixo, não. Embaixo não. Tá Quem bom. falou? E agora, tá melhor? Vê aí o seu som aí, às vezes está um pouquinho baixo. Agora, às vezes a pessoa tem um aparelho um pouquinho mais sensível ali, não tem tanto som. Estamos tentando resolver aqui. Tá baixo aí agora? Daqui a pouco eu acho que melhora. Se continuar baixo, você me fala que eu aumento mais um pouquinho aqui, tá bom? Mas, por favor, gente, antes de cortar o assunto, tenha, por favor, a percepção de levantar a mãozinha para a gente poder parar, dar aquela pausa no ensinamento, né? Para a gente dar, aí eu paro, dou a pausa no ensinamento, aí paro, venho aqui depois, pergunto, porque se você abrir o microfone e falar no meio que eu estou falando, você vai desconcentrar essa aula. Tá vendo? A pessoa não gostou de como a gente falou, mas não é certo, gente. A gente sempre não fala isso, olha, levanta a mãozinha, para que a gente possa não estar interrompendo a aula. Então, a pessoa vai poder falar à vontade, pode falar até 2 horas e perguntar, mas sempre mantenha essa ética, levanta a mãozinha, aí eu vou atender você, vou acabar ali o assunto que a gente está definindo, é um assunto super difícil, e aí eu atendo você e vai ficar tudo bom, tá bom? Então, vamos fazer assim. Olha só, vamos continuar aqui então, gente. Olha só. Então, a gente viu lá, na mesma questão que estava falando, sobre esse profeta, a palavra Harag. Então, veja, alguém que é lebre, por quê? A lebre tem um sistema. Quando a gente vê aquele sistema que da corrida da lebre contra a tartaruga, não é? Qual é a corrida da lebre contra a tartaruga? A tartaruga vai devagarzinho, naqueles desenhos mais antigos, né? E a lebre vai correndo na frente. Mas não sei, sempre acontece alguma coisa que eu não lembro agora, e a lebre perde e a tartaruga ganha. Você pode parecer até uma brincadeira esse Moré misturando filme da Walt Disney né, com o Torá. Quando Jacó se encontrou com Esaú chamou ele, vamos andar junto, vamos misturar essas festas pagãs, vamos misturar tudo na Torá, vamos fazer idolatria também, a gente vai tudo junto, eu e você, os dois sistemas espirituais. Isso após Jacó ter abraçado, beijado a nuca dele. Ele falou, não, Esaú, eu estou com crianças, estou com mulheres. Corre na frente, vai na frente você, que eu vou logo atrás. O que ele falou? A gente não vai andar junto, eu não vou estudar a Torá assim tão rápido. Eu vou devagarzinho, com ética. É melhor eu aprender esse gimel aqui, o que ele significa, em uma palavra, do que ir mais à frente. Entendeu? Então, veja, a lebre representa isso nesse sistema aqui. E ela é impura para a voz, né? Porque ela não tem pata fendida, tá vendo? E ela não rumina também. Por que ela não tem a pata fendida? Porque quando você pega, em qualquer aspecto, estuda a Torá sem os sábios, você nunca chegará à árvore sefirótica. Mas nunca. Eu sei disso porque eu fiquei muitos anos que eu nem sabia o que era isso. Sabia as paraxás, sabia a história, até ouvia falar. É aquela história, né? Eu não sei o que é caviar. Eu só ouvia falar. Mas eu sabia muito bem de montar barracas, sabia muito bem a quantidade de vinho que tinha que ter dentro da tacinha para beber no Shabat, sabia fazer Havdalah, sabia tirar o pedacinho de pão exato para fazer ali o Kiddush. Isso aí, poxa, eu era expert. Acho que eu lembro ainda de muita coisa. Não era nada disso. Enquanto você viver essas coisas, você não vai entender por que o animal, né? Porque a lebre, rumina, mas não fendeu a unha. Eu nem sei se lebre rumina, tá? Tá vendo como é que os assuntos são estranhos aqui, ó? A lebre porque rumina, tá vendo? A lebre não rumina. Então não está se falando nada disso. A palavra para lebre é essa aqui, ó. Arenevete, que não é o estudo da gente, né? A gente está
só passando uma questão aqui. E não fendeu a unha, tá vendo? Então, ela não tem a árvore sefirótica também. Então, veja só, às vezes a pessoa pode ruminar, mas pode chegar a ideias diferentes, tá vendo? Sobre a Torá. Ele continua aqui. A gente vai para a terceira, eu tenho até que correr um pouquinho, deixa eu ver o horário. São 18 horas e 2 minutos, eu tenho que correr bastante. Talvez eu só descodifique essa primeira parte. Já está ótimo. E depois a gente... Não, eu tenho que descodificar a segunda parte. Veja, vamos para a terceira descodificação aqui. Aí tudo bem, se passar do horário, você, gente, que tem que sair mais cedo, pode sair. Aqueles que ficam, ficam. Eu vou terminar porque eu vou gravar, e aí o que acontece? Depois vai para o canal, entendeu? Então, olha só, vamos tentando marcar aqui, ó, direitinho. Ó. A gente tem aqui, então, em verde, não é? A próximo salto é aqui distante. Enfim. Então, a gente foi para a letra 155.658, agora é a letra 164.694 da Torá. Os saltos são os mesmos, são saltos equidistantes. Então, a Torá pulou novamente 9.036 letras, até chegar à letra Rei. Isso está em Levítico 15, 10, é a nona palavra, a primeira letra, que é a letra Rei, como a gente viu ali, que é o início agora da palavra. Ó, Hag é festa, no Rumdal. Eu não estou sabendo aqui, pois eu tenho que ver, porque está sendo sinais maçoréticos. Então, veja só. A gente está aqui agora na terceira palavra aqui, na letra Rei. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Ha-Arev. Veja, eu não vou ler também tudo em hebraico, porque senão a gente não vai conseguir acabar esse texto. Bem que eu gostaria, para mim não tinha problema nenhum, mas eu sei que vocês têm os tempos de vocês, né? E todo aquele que tocar em qualquer coisa que estiver debaixo dele será impuro até a tarde. Aquele que o levará suas vestes e banhará em água, será impuro até a tarde. Aqui está falando da parada do mar, da vaca vermelha. Né? E está falando o quê? Da palavra, ó, Erev, ou Arev, ou Erbe, ou Arbe, ou Tarde. Né? Então, essas palavras servem para todas essas coisas. E a gente sabe que a palavra tarde tem a ver com rigor. Então, aqui, ó, a tarde, ou o Harev, né, como está sendo falado aqui, ou seja, a impureza. Porque quem tocar nisso vai ficar impuro. Mas essa impureza não é só no corpo, é na alma. Ele ficará totalmente impuro em relação... Isso é o Levítico, gente. Olha, aqui no Levítico 15:10. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no Levítico 15:10. Olha, Levítico. Deixa eu só me achar aqui rapidinho. Wait. Vou abrir outra aqui. Ó, outra coisa que tem o cristianismo, ele é expert em fazer. Ele lê um pedacinho do texto e não lê o resto, né? E não vai ver o que nossos sábios estão falando. Ó, Levítico 15:10, está escrito aqui. Qualquer, olha, todos que tocarem em algo que estiver sobre eles serão impuros até o anoitecer, e todos que carregam tais coisas lavarão as suas roupas e tomarão um banho com água e permanecerão impuros até o anoitecer. Então, veja, aqui está falando, não é da vaca vermelha, perdão, se alguém sofreu um derramamento, né, de sêmen em alguém impuro, e este homem levará sua roupa, alguma coisa assim, né? Está falando disso. Só que aqui, o que fala aqui, ó? Ele será impuro, né? Qualquer um que tenha montado, etc., tocar, será impuro até o anoitecer. O que a gente vai ter que continuar estudando ainda, que amanhã a gente vai falar um pouquinho dessa paraxá ainda, é que amanhecer é quando você nasce nesse mundo. E anoitecer é quando você morre. Quer dizer, você vai levar essa marca de idolatria pelo resto da sua vida. Até que você troque o seu corpo, até que você tome banho na presença divina de Torá, até que você troque o seu corpo, essa marca vai te acompanhar por toda a vida. De tão sério que a coisa é.
E o engraçado é que o cara, quando agora chegou ao ego de que ele é judeu, ele começa a chamar os outros de idólatra. A gente faz isso. Olha como é que a gente é bem doido, né? Não, porque a cara é idólatra, a gente também foi idólatra, e daqueles bem pesado. Teve pessoas que ficaram aí 40, 50 anos dentro da idolatria, eu não sabia, mas é errado, é o choque. Então a pessoa tem que começar a fazer um trabalho seríssimo. Eu não estou falando que ninguém tem que ficar com a gente. Se apegue a um moré, se apegue a alguém que vai ajudar a alma de vocês, que tem força espiritual para isso. Tem que ter bala na agulha para ajudar vocês. Veja só. O nosso texto, então, chega aqui, a gente está descodificando a palavra Torá, estamos na letra Rei, que é exatamente a letra que representa a Torá, porque a Torá tem 5 livros, quer dizer, impurificar a letra Rei, dizendo que a letra Rei estava falando do tal cidadão. Vamos à frente aqui, gente, porque a gente tem que andar um pouquinho rápido para a gente ver mais coisas aqui. Vamos mudar. Vamos ver a próxima codificação aqui, ó. Ó, tá aqui. Deixa eu trocar essa cor que já ficou um pouco complicada aqui para mim enxergar. Deixa eu botar uma outra cor mais clarinha. Tá aqui, esse rosinha, show de bola. Ó, o show aqui, ó. Então, veja só. Nós demos mais 190, pulamos 9.036 letras, chegamos à letra Mem. Isso está em Levíticos 21, no versículo 6, né? Na 15ª palavra e a primeira letra. Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. Isso veio daqui para baixo. A gente viu essa aqui também, vimos a palavra impureza que estava lá, não é? A gente vai para cá agora. Então, a gente vai ler aqui, ó. Santos serão para o Senhor seu Deus e não profanarão o nome de Deus, pois as ofertas de fogo do Eterno, o pão do seu Deus, eles oferecem e serão santos. Aqui está falando de quem? Está falando dos levitas. Né? Kadosh e Riu, Lehirim, Velu, Iha, Velu, Shem, Eloheihem, Ki, Et, Ish, Adonai, Lehem, Eloheihem, Ren, Makri, Ivar, Verrei, Kodesh. Né? Então, veja que aqui nós temos a letra mesmo. Entendeu? Só. Aí a pessoa fala, tá vendo? Eu falei que o Natal era muito santo. Aí pega as pessoas e fala, tá vendo? Eu falei para vocês. A gente sabe que a letra Mem representa a santidade. E a gente sabe que a letra Kuf e Reish representa o quê? Sitrahará. Elas que abraçam a letra Shin da palavra Kadosh, tá vendo aqui, ó? Elas abraçam da palavra Kadosh, Kadoshim, e elas que criam com a palavra Kadosh, com Shin, a palavra Sheker, que é mentira, e a palavra gelo, porque Kar é gelo, e também a palavra laço, que é Kesher. Tá vendo? Então, ó, esses santos aqui não são os santos do Eterno, porque Esaú também era santo, existe a santidade do outro lado. A gente já estudou, mas vamos falar sobre isso. Então, vamos avançar. Então, temos a letra MEM ali, né, gente? Agora, a gente vai vendo o restinho aqui de uma forma mais rápida, porque senão a gente não vai conseguir. Quer dizer, vamos sim, né? Vamos lá. Então, a gente segue mais um pouquinho aqui à frente. Vamos ver esse tal de Natal, né? Como que isso é bonito, né? Olha só, vamos escolher aqui uma outra coisinha diferente, né? Para a gente poder estar marcando aqui o nosso texto. O azul de novo, não tem problema. Ó, tá aqui, ó.
9.036 letras foram puladas, Levítico 26, 11, a terceira letra, a terceira palavra e a terceira letra. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, e a palavra Betorrei. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não vos rejeitará. Aí o judeu messiânico pula aqui e olha, veja, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Mistura do bem e do mal, tá vendo? Pulamos, vimos tantas coisas negativas e aqui surge uma questão. Tá vendo? Olha, é o próprio tabernáculo do Eterno, tá vendo? Porque eles não entendem essa palavra mexicania aqui, ó. Que são 3 níveis da alma, né? Então, a palavra mexicano, templo móvel, que está sendo falado aqui, ela tem exatamente as palavras, as letras das palavras nefesh, não é? Nefesh, Neshama, aqui, ó, Neshama, tá vendo? Exatamente só o Kaf aqui e o Yud que não fazem parte. Mas a palavra mexicana tem a palavra Neshama, que é binar. Que não tem nada a ver com o templo nesse mundo, nem nada disso. Então, esse tabernáculo, ele não pode ser aqui nem humano, nem um homem, nem um anjo que descer do céu pode representar esse tabernáculo aqui, porque esse tabernáculo é em Binar. É outra coisa. E esse tabernáculo vai habitar dentro daqueles que têm a Torá, tá vendo? Dentro de vós. O que não tem nada que ver com isso que eles falaram. E aí o Eterno fala, ó, minha nefesh, o que é nefesh? Nefesh é o nível de Malhut. Não rejeitará vocês, porque a Aleph Tav, tá vendo? A nefesh do nosso mundo está abaixo da letra Tav. Ele não rejeitará. Então isso não tem nada que ver, mas a palavra da letra está aqui, tá vendo? No meio, ó, que fala da palavra Natal. Partimos então para a letra Lamed, que está em número 33586, já pulamos 9.036 letras novamente, só para a gente não ficar repetindo aqui toda hora a mesma coisa. Então, a gente vai agora para esse nível aqui. Então, veja, nós temos a letra Lamed. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari e Tzuriel, filho de Avihai, ao lado do tabernáculo, acampará ao norte. Está vendo aqui? A gente tem uma letra Lamed, que faz parte aqui da palavra natal, e está acampada onde? Ao lado de Gevurá, porque norte é Gevurá, ou seja, o lado de Gabriel. Inclusive, quem vai levar a notícia lá, que eles botam, é Gabriel, que vai falar lá com José e tal, aquela coisa toda. E tem no Zohar escrito que Gabriel, ele trouxe confusão, isso era o que o Eterno tirou ele em relação a essa Torá, porque tem que ficar fixo na Torá, não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque as forças existem, elas vão tentar extrair da humanidade usando a Torá, porque de outra forma elas não teriam como manipular a humanidade. E aí passamos aqui, olha, agora para a parte, não é, final aqui, ó, dessa primeira decodificação. Eu vou bem rápido agora para a gente poder ter tempo aqui em relação a essa decodificação. Agora, ó, na letra Dalet, números 7, 57, 8 e 3, tem aqui a letra Dalet, ó, um novilho, um boi jovem, filho do gado, um carneiro, um cordeiro e um ano para holocausto. Veja, esse holocausto não tem nada a ver com o primeiro. Ele tem a ver com uma oferta de ascensão. Tá? Como que a Cabala vê essas ofertas? Ela vê com aquilo que você tem responsabilidade em relação, né? Se você quer ajudar a Cabala, não é obrigatório, ajuda quem quer, como você ajuda, mas você pode fazer também a oferta de ascensão. Qual é o momento que a gente faz isso? Tem uma festa que a gente dá os ciclos de prata, no meio cheque, eu esqueci qual festa, acho que é Purim. Então você pode ir lá, 40 e poucos reais, é um momento, mas você pode fazer isso em qualquer momento. Tem muitos alunos que fazem isso, né? Às vezes, o aluno, olha, amor, eu quero mandar para você 10, 20, pode mandar, não tem problema, não é a quantidade. Às vezes quero mandar mais, melhor ainda, porque ajuda a gente.
né? Quando a gente vai na rua, a gente atende os moradores de rua, a gente doa comida, e vem um monte em cima, é mó barato. Então, o Morá fica olhando para minha cara assim, eu tô vendo, Morá, né? Aí vem gente, vem mulheres, e o dinheiro que vai ser feito de Sedacá ali vai ser o seu dinheiro, né? Que está na Beit. Então, você também ajuda as pessoas, às vezes, a comprar remédio, às vezes o irmãozinho está sem o gás, ou liga, poxa, a mulher queria isso, aquilo ajuda. A gente tem como ajudar, a gente ajuda. Agora, quando não dá, não dá. E nem sempre as pessoas, veja, são da Beit, são pessoas de rua, às vezes tem pessoas, né, que precisam, que conhecem a gente, vê, poxa, Moré, estava aqui precisando disso, daquilo, e aí, né? Aí a gente vai ajudar. Eu vi uma palavra aqui que eu não tinha visto, a palavra merari, né? Lembra que a gente falou dessa palavra, mais ou menos assim, sobre um tipo de entidade maligna, né? Eu tenho que depois ver isso aqui, porque foi um estudo muito corrido. Gente, vou fazer uma pausa aqui, só para fazer uma pergunta. Vocês estão entendendo? Está ficando bom para vocês entenderem? Como é que está aí para vocês o estudo? Está dando para entender? O estudo está excelente e está dando para entender sim. Tá certo. Então, vamos em frente aqui. Veja, então a gente tem que ver agora os conceitos. A gente foi agora para o segundo salto, exatamente para o livro de Isaías, né? Vamos começar aqui, gente, padronizando, né? Toda a questão, né? Em relação à questão do primeiro salto. Veja, ó, Isaías, exatamente, ó, tá aqui, vamos buscar aqui rapidinho. Lembrando, ó, o salto agora são de 7.720 letras, essa é a segunda pesquisa. Essa é a letra 58.000, não, 583.430. É Isaías 8, 9, 11, 2. Vamos lá, vamos ver aqui o desfecho aqui. Veja só. E ops, está errado isso aqui. Opa, essa tradução está errada. Ó. Raul, Amin, Verratou, Veazanu, Kou. Deixa eu abrir direto lá, gente, porque eu acho que eu cometi aqui na correria, eu cometi um erro. 8, 9, 11. Mas aí é 8, 9, 11. Vamos abrir aqui, ó. Ishayahu. Nove, 11. Está aqui, ó. Pois foi que o Eterno me disse para pegar pela mão e me encorajando a não atravessar o caminho daquele povo. Tá vendo? Enfim, trame um plano e será frustrado, concordem com a ação, ele não terá sucesso, pois conosco está Deus. Pois foi por isso que o Eterno me disse, me pegar pela mão e me encorajando a não atravessar o caminho daquele povo. Né? Então, vamos ver aqui, se bate aqui, ó, Kipoa, Amar Adonai, Eli, Kahazekati, Raide, Veiserani, Melahete, Dere, Raam, Razer, Lemor. Lembrando que a gente falou, né, da palavra Lemor, que é o lado esquerdo. Vamos ver aqui, gente, se está certinho aqui, com o nosso versículo. Vamos lá, ver aqui, olha. Deixa eu só voltar lá. Não está batendo, tá vendo? O texto lá não está batendo com o que está aqui. Vamos ver aqui, através do capítulo 8, Isaías 8, 9, 11. A palavra é a 11ª e a segunda letra que tem que dar aqui a palavra RET. Tá vendo? Vamos ver aqui. Me ajudem aí, guardem comigo. Ó. 8º capítulo, 9ª
9º versículo, a 11ª palavra e a letra é a segunda. Vamos ver se eu consigo aqui, a gente consegue aqui. Então, é o 9º, é aqui, olha, exatamente. Acho que agora, deixa eu ver de novo aqui, agora bateu, tá vendo? Agora bateu lá. Unirem-se, ó povos, vocês serão quebrados, unam-se, ó povos, vocês serão quebrados, ouçam isso para que suas partes mais remotas, nas partes mais remotas do mundo, preparem-se, serão quebrados, preparem, vocês serão quebrados, tá vendo? Ele repete aqui, até 2 vezes essa palavra, ó, verrotu, quebrado, vocês serão quebrados, se preparem, por causa da quantidade de idolatria. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, está aqui realmente a palavra letra Vav, é isso mesmo. Só está ruim aqui a tradução lá. Vamos levar essa tradução para lá, porque sem querer eu dei uma... nessa correria aí para fazer esse estudo, eu me empolguei em fazer esse estudo. Eu gosto muito quando eu fico empolgado com alguma coisa que eu vou e faço. Né? Então, vamos lá. Esse estudo foi preparado em 2 horas, né? Me perdoem aí caso tenha algum tipo de erro, né? Qualquer tipo de coisa que possa desabonar o estudo, mas é porque foi muito rápido mesmo. É um estudo rápido e às vezes a gente pode, não é? Errar, acontecer isso que acabou de acontecer agora. Eu não gosto, né? Mas é o Eterno que manda. Olha, então está aqui, né? Esse é a tradução correta aqui, pois bem. E aí nós temos aqui realmente, está vendo? A palavra, na palavra quebrado, vamos ver aqui, ó, junto comigo, ó, no texto, exatamente, se não fugir aqui, porque às vezes foge, né? Ó, a palavra, ó, ser despedaçado, desanimado, quebrado, abolido, ter medo, tá vendo? Então, quando você segue esse sistema, né? E aí você tem a palavra hate aqui, que é exatamente o que acontece, né, gente? É uma coisa complicadíssima. Aqui eu estou vendo que eu tive outro erro também, eu vou ter que consertar aqui com vocês, ó, tá vendo? A gente está na letra Gimel, e agora é Isaías, exatamente o Isaías. Eu quis fazer esse último, poderíamos ficar só no primeiro, mas eu quis fazer por quê? Porque eu achei que tem muito a ver com tudo que a gente vai falar aqui agora, e vai fortalecer muito a fé de vocês e a defesa espiritual de vocês em relação a isso. Deixa eu só marcar aqui novamente. Essa vacina vai ser boa. Então, preste atenção. Então, a gente tem Isaías 16:7. Deixa eu só ver aqui Isaías 16:7. E comparar com os 2 textos em hebraico que está lá. 16:7. Diz aqui, deixe Moabe uivar. Lembrando que Moabe é da onde Ruth veio, mas é também de onde veio a irmã dela, que gerou o Golias. Le Moabe, Kulá e Lail, Lachish, né? Kir, Hareshot, Ta'agur, Ar, Naharaim. Deixe Moabe uivar, que todos entrem em Moabe e uivam. Lembrando que Ruth não ficou em Moabe, ela saiu de Moabe. O marido da sua nora, Noemi, morreu lá. Os 2 filhos de Noemi morreram lá em Moabe. Ruth saiu de Moabe. A sua irmã ficou lá e produziu o gigante. Para os bolos de uva passa de que Haresete, você vai gemer com muita pena, tá vendo? Isso é o peso da idolatria. Então, vamos lá. Lehem, né? Vamos ver aqui agora no nosso sistema falando de idolatria. Está aqui, ó, Lehem, e aqui está a letra Gimel. E aí está certinho. A gente só vai ver essa aqui agora, que deve estar errada de baixo. Então, veja, está certinho aqui, ó. Idolatria. Haverá choro, haverá, né, mais uma vez, a letra Gimel está ali, tá vendo? Diferentemente da organização,
por causa de Moabe, por causa que é de lá que sai o gigante, porque enquanto a Ruth saiu, a Orfa ficou lá. Vamos acelerar mais um pouquinho agora. Isaías 25:12. E vamos comparar ali. Ó, Isaías 25:12. Vamos ver aqui, gente. Tá vendo? Uma falhazinha atrapalha tudo no estudo. Ó. 25:12. Sim, a fortificação segura das suas paredes será deitado e humilde serão arrastados até o chão, até o pó. Então, olha que coisa, né? Então, das mãos do Eterno espalharão em sua terra natal. Veja, parece brincadeira, né? Natal, não desmarca, Natal. E com as suas mãos de um nadador se estendem para nadar, e o orgulho dele será humilhado, tá vendo aquele orgulho que eles têm, junto com os emblemas do seu poder. As suas paredes seguras, suas fortificações serão derrubadas e ficarão humildes, serão arrasados até o chão e o pó. Essa é aqui a frase que a gente está sendo citada aqui na nossa... Eu só comparar as palavras. Mibitsar. É isso mesmo. E vamos ver aqui, então, no texto. Deixa eu só ver aqui, gente. 25 é a 12ª palavra. Então, a 25. Não a 16ª palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é a letra rei. Não pode ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isaías 25:12. Deixa eu comparar aqui de novo. Isaías 25:11. Ah, tá. Aqui tem um problema. Agora eu lembrei qual é o problema que tem aqui. Vou mostrar para vocês. A página, ela está saindo do lugar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não posso clicar na página. Isso me deu um trabalhão. Ó, 25:12. Ela só vai até o número 12. Aí está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ela some. Tá vendo? Então, não posso clicar. Então, está aqui. Essas fortificações irão até o chão. Agora, eu tenho que achar a palavra aqui. Veja, deixa eu olhar de novo aqui, sem mexer lá no texto. Ó, Isaías 25:12 é a 6ª palavra, a primeira letra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei errado aqui na palavra, porque ao invés de eu marcar, como a gente está ali, né, na divisão, Gimel, eu marquei aqui o Gimel, tá vendo? Eu não marquei o rei, por isso que deu errado. Por isso que eu me perdi um pouco aqui, me desculpem, tá bom? Então, deixa eu consertar aqui rapidinho, porque a letra anterior foi o Gimel, né? Eu acabei me distraindo aqui na correria e acabei marcando errado. Vamos consertar agora sim. Mas não tem problema nenhum, tá, gente? Porque isso acontece. Ó, tá bom aí. Agora sim, agora a gente entendeu, né? Então, que esses locais que está falando aqui, ó, que ele vai derrubar todos esses muros, vai abater todo mundo até o pó, tá vendo? Desse sistema de idolatria chamado Natal. Depois ele vem aqui. O ruído do tumulto, os povos fugirão, quando exaltaste e te ergueste, as nações foram dispersas. Tá vendo? Aí nós temos a letra men aqui, ó, também da palavra que está envolvida nesse sistema chamado Natal, num sistema muito complicado de idolatria, que é exatamente um sistema, veja, gente, um sistema emocional. Então, tá aqui, ó, mais um men, eu vou acelerar um pouquinho mais, tá aqui um men, tá vendo? Ó, Deus vai derrubar toda essa questão. Isaías, eu vou correr porque ainda tem aula pra caramba aqui pela frente. Isaías, agora a letra Vav, Isaías 40, o capítulo 1, não é? O versículo 1, está aqui, ó. A quarta letra está aqui, ó.
Consola, consola o meu povo, diz o vosso Deus. Exatamente por que ele fala isso? Porque Israel foi muito perseguido por essas histórias pagãs, né? Depois a gente tem aqui foi a letra Vav, agora eu vou marcar. Estou dando uma aceleradinha aqui, gente, para a gente poder, não é, ter como terminar esse estudo, porque tem ainda um pedacinho. E aí, a gente já viu todas as codificações, agora vamos para a letra Lamed, aqui, ó, 7.720 pulos ali, a letra Lamed, e a gente vai ver aqui, olha, exatamente essa configuração. Esse aqui, peraí, esse aqui não deu. Ó, Isaías 45, 16, 4. Então tá aqui, ó, Isaías, envergonhados e também confundidos serão todos eles juntos e andarão em confusão, ignomia, fabricantes de ídolos e de forma. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é muito importante. E a gente vai entender porque essa parte final é muito importante, tá bom? Depois, gente, eu não acreditei quando eu vi. Eu falei, caramba, gente. Por mais que a gente possa definir a Torá, né? Por mais que a gente queira falar da Torá, eu acho que nos falta, né, adjetivos para a gente poder falar dela. Não tem como. Por quê? Quando a gente já está aqui numa questão complicada aqui, a gente está dentro de Isaías 45. Então, o final foi aqui em Isaías 53, 10. E você, todo mundo conhece muito bem. A letra Dalet aqui final foi Isaías 53, 10. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Isaías 53, 10. Eu nem tive tempo ali de botar por causa da correria. E aí é que vai dando nó na cabeça das pessoas. Tá vendo? A gente está falando de Natal, está falando do fulano de tal. E Isaías 53 é onde se usa para falar sobre sacrifício e etc. Né, ó? Mas o Eterno escolheu esmagá-lo por doença. E agora? Que se ele fizesse uma oferta por sua culpa, ele pode ter descendentes, ele terá descendentes e tenha uma vida longa. Isso atravessará e isso através dele o propósito de Deus irá prosperar. Aí chega aqui o judeu messiânico, não tem o que tire ele dessa clipar, não é? Ele fala, não, aí tá vendo? Sacrifício humano, né? Realmente alguém vai morrer pela minha vida, alguém já morreu pela minha vida, e a coisa, gente, fica complicada de se resolver. A gente vai resolver isso muito fácil, muito rápido, né? Aqui no próprio texto traduzido já dá, ó, a sua vida será longa, né? Ó, ele não teve uma vida longa. E ele irá também ter muitos descendentes. Ele não teve nenhum tipo de descendente, nem filho ele teve. Ele terá descendentes, tá vendo? Aí ele fala, mas eram descendentes espirituais, vocês não entendem, esse Moré aí, esse grupo. Vamos dar uma analisada, então, a partir do Isaías, um pouquinho acima, do 53:9. Tem mais coisas para trás? Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas. A gente vai estudar uns pedacinhos aqui para ver como o Novo Testamento é verdadeiro, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, a gente acabou de descobrir aqui, ó. Vamos começar aqui no 56:8. Ó, o seu túmulo foi colocado entre os ímpios e com o rico em sua morte. Embora não tenha feito injustiça, ele não falou mentiras. Isso aqui a gente sabe, né? Tem muitos estudos nossos, mas vamos ver aqui no Novo Testamento. Espera aí, eu faço questão de abrir com vocês, para a gente ver essa parte. Na morte de Jesus com bandidos, Bíblia, vamos botar aqui Bíblia, eu acho que aparece rápido, essas coisas é rapidinho, ó. Diz aqui, deixa eu ver aqui, Marcos 15, 27 ao 47, diz aqui, deixa eu só achar que eu não vou ler isso tudo, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda, se cumpriu o que a Escritura Sagrada diz, e não fala nada disso, eles estão falando que lá está dizendo isso,
estão usando aqui para falar que lá está dizendo isso, quer dizer, né? É verdade, lá está falando isso, e foi tratado como se fosse um criminoso, tá vendo? E que passavam por ali, caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim. Você não disse que era capaz de destruir o templo e tudo, e caçoavam, enfim. E aí, eu quero só a parte que ele foi enterrado, né? Ah, tá. Ó, já era quase noite quando chegou José da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante, fazia parte do Conselho Superior, e José também esperava a vinda do reino de Deus, e no dia da preparação, isso é a véspera do sábado, por isso José, tomando coragem, foi para Pilatos e pediu o corpo de Jesus, o que é uma mentira, porque os corpos eram deixados na cruz até serem totalmente comidos e apodrecerem como sinal. Podem fazer uma pesquisa aí depois. Pilatos ficou admirado e aí ele vai ser enterrado entre os ricos. Só que tem um problema. Tem um grande problema aqui. Qual o problema? Seu túmulo foi colocado entre os ímpios. O que é túmulo? É onde ele foi enterrado. Ele não foi enterrado, como está dizendo aqui na profecia, porque o túmulo ele era para ser entre os ladrões. Aí depois diz, e com o rico em sua morte. Ele tinha que morrer com pessoas ricas. Foi ao contrário do Novo Testamento, entendeu, gente? Deu para captar aí? A mentira? Conversem aí comigo, me diga sim, Moré, entendi. Não, não entendi, explica de novo. Entenderam? Foi contra o que eles profetizaram, né? Que Isaías falou. Isaías falou que ele teria dinheiro, mas ele foi enterrado entre os pobres. Não falou que ele teria dinheiro, não, que a coisa é outra. Ó. Ele foi morto. Só fecha o microfone isso aqui. Ele foi morto entre os ladrões e foi enterrado entre os ricos. Aqui é o contrário. O seu túmulo, o que é túmulo, gente? Túmulo foi colocado entre os pecadores, os ladrões. Túmulo. E com o rico em sua morte. Ou seja, ele tinha que morrer com ricos. Acontecia a cena da cruz, ele estava dentre dos ricos, e os dois ricos iam conversar com ele. E quando ele morresse, ele ia ser enterrado entre ladrões, no cemitério de ladrões. O que aconteceu? O contrário. Entendeu, gente? Foi enterrado junto com os ricos. Entendemos, Foi o contrário. Eu estou falando assim, fazendo essa repetição, porque isso aqui é um pouco difícil de compreender. Dá um nó na cabeça da pessoa. Por isso que eu estou repetindo, estou perguntando, vocês estão entendendo, gente? Veja, depois, ó, já a primeira mentira. Mas o Eterno escolheu para esmagá-lo por doença que ele fizesse uma oferta por culpa, né? Tá vendo? Então, que ele faria lá, né? Uma chã aqui, ó, né? Um tachim acham, né? Tá vendo? É um tipo de sacrifício. Porque quando você vai falar de sacrifício, você tem vários tipos de sacrifícios, né? Tem o hatat, tem o acham, enfim, tem uma série de sacrifícios. Então, veja. Então, para que ele tenha uma longa vida, né? E isso através do propósito do Eterno. Depois da sua angústia, ele verá que ele aproveitará ao máximo através da sua devoção. O meu servo justo faz a muitos justos e o castigo dele que ele carrega. Quer dizer, que ele carrega os pecados. Isso é a tradução que a gente está lendo. Certamente vou lhe dar muito como a sua parte, ele receberá a multidão como seu despojo, pois ele expôs a morte e foi contado entre os pecadores, enquanto ele carregava a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Mentira. Mentira. Vou mostrar para vocês como é que é mentira. Ó, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu obediência. Veja, Hebreus 5:8, 9, né? Diz aqui, ó, 5:8. Veja, eles vão mudando ano a ano, né? Mesmo considerado filho
fato, já mudaram, ó. De ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio da aflição que padeceu. Gente, se alguém aprende a obedecer o Eterno através de pancada, ele é o quê? Pecador. Pecador. Um pecador. Desobediente. Desobediente. Ele era desobediente em quê? É muito fácil. Não aumentarás nem diminuirás essa Torá. E estava escrito, eu, porém, vos digo. E estava escrito, eu, porém, vos digo. Mudou um monte, veja lá o falso rabino no meu canal. Mudou um monte de coisa da Torá, inventou versículo que não existia. Mudou, veja a própria questão aí, mudou. Agora, a pessoa não sabe, gente. A pessoa fica super amedrontada com essas coisas. Ele aprendeu a obediência, ele era desobediente, tá vendo? Por meio daquilo que ele sofreu. Ah, mas Moré, ele era Deus, Moré. Encarnado, Moré, é isso. Porque não tinha que obedecer. Mentira, porque até as letras hebraicas são criaturas. A gente está estudando isso nas aulas de segunda-feira. Não existe outro criador. E a gente vai ir um pouquinho mais além aqui. Mentira, mentiroso. Por isso que está cheio de falsas profecias aí. Mentiroso. Como que alguém que aprendeu a obedecer poderia ensinar as pessoas a serem obedientes? Se ele mesmo mente pra caramba, né? Aí segue-se aqui o Isaías, né? A gente já viu mais uma mentira, que como que ele foi condenado, poderia morrer pelos pecadores, etc., né? Como ele faria isso? Então, eles vão usar esse Isaías 53 para falar de um personagem que não existe. Porque eles vão usar para fazer isso e o judaísmo vai usar para falar que é o povo de Israel. Mas o que o Zohar fala para a gente? Que é Malhut, que é todos os seres humanos. Aqui todo mundo sofreu, todo mundo morreu. Na hora da morte não é bom não, gente. Veja, o JC foi crucificado. Quantos judeus foram crucificados? Será que só ele? O Rabi Akiva foi escarnificado. Eles pegaram, não sei como eram, os ganchos e começaram a transformar em carne moída. Acho que o que a mais a gente pode chegar perto aí é aquele filme, né? Coração de Leão, com Mel Gibson, onde os caras capturam ele no final e começam a moer ele do pé para cima. Moer mesmo, cortar os pedacinhos. O ser humano é muito bonzinho, gente. Eles, com essas forças impões, faziam isso, porque eles queriam dar, não é, um exemplo ali. Pessoas que caíram na mão de Gengis Khan foram empalados vivos, ou de Brad, foram empalados vivos, uma madeira atravessando. Não era a mão pregada nem o pé pregado, não. Aquilo eles tinham uma técnica que eles passavam por todo o intestino, sem atingir nenhum órgão vital. Quer dizer, atingia, mas não a ponto de matar a pessoa. Saía aqui pela parte da clavícula e a pessoa ficava ali 2 a 3 dias sofrendo, morrendo, e depois era deixada ali apodrecendo. Mas vamos aqui, então. Aqui a gente tem um microestudo, vamos dar uma olhada aqui para a gente pegar, não é? E ver tudo isso. Então, aqui é uma resposta a Isaías 53:9, que a gente leu, e diz assim: o ponto central da argumentação antimissionária neste versículo resiste na gematria, na gramática, perdão, da palavra bemotave e na identificação do servo sofredor, como povo de Israel coletivo, e não um indivíduo messiânico específico. Ishayahu 53:9. Vamos olhar aqui, ó. Ishayahu 53:9 já está ali embaixo, mas eu faço questão de voltar aqui com vocês, e 53:9, e ele está aqui, deixa eu ver se eu acho a palavra. Aí, cadê a palavra? Ah, está aqui, ó. Não é. Eu adoro quando essas coisas acontecem. Deixa eu ver aqui de novo qual é a palavra. Vamos lá.
a palavra, ó, tá aqui, Bemotave, achei rapidinho, 53,9, vamos ver aqui, 53,9. Não estou vendo nem os numerozinhos aqui do lado, gente, para ser sincero, eu não estou vendo os versículos. Vou voltar aqui, ó. Às vezes tem isso, né? Se o site ele é muito bom, ajuda a gente pra caramba, mas tem hora que tem muito erro aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Vamos abrir, ó. E a gente está lidando com forças impuras, a gente sabe como é, né? Ó, vamos lá, 53,9. Agora sim, achamos rápido, tá vendo? Ó? Palavra Bemotave. É nessa palavra aqui que a gente vai. Em seu túmulo foi colocado entre os ímpios, ricos em sua morte. Aí ainda temos mais um probleminha aqui e outros que a gente vai resolver agora. Pois bem, então, veja, essa palavra Bemotave, que a gente vai botar aqui em negrito, né, ela a tradução, e deram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tenha feito violência, nem houvesse engano em sua boca. E deram, ou ele entregou a sua sepultura com os ímpios. Vaitem et rachá encribrou. O argumento, historicamente, o povo de Israel, o servo foi frequentemente massacrado e jogado, quem foi? Israel, né? Em valas comuns ou sepultados como os criminosos pelas nações, opressoras que eram contra a Torá. A alegação cristã tenta ligar isso aos dois ladrões na crucificação, mas o texto diz que que deram, plural, definição às nações, a sepultura dele com os ímpios, referindo-se ao tratamento desonroso dado àqueles que estudam a Torá no exílio. O ponto crítico aqui, né, o plural, a palavra Bemotave, gramaticalmente indica o plural nas suas mortes, está vendo? Com o rico, não na sua morte, mas nas suas mortes. Vamos aqui, ó, Bemotave, nas suas mortes. O Beit, não faz parte, é a palavra Motaive, está vendo? Bemotaive, nas suas mortes. É plural, né? É plural, não é singular. Está vendo o que eles botam? Eles botam no singular. E com o rico em sua morte. Nas suas mortes. Veja, gravem comigo. É plural, não é singular. Mentira. Ó, mentira. Não existe isso, ó. Bemotave. A impossibilidade individual de um único indivíduo, tal do JC, morrer apenas uma vez, não pode ter mortes aqui no plural. Ele teria que morrer muitas vezes. A prova coletiva, isso prova que o servo é uma entidade coletiva, a nação de Israel, que é Malhut, a soma de todas as almas. O povo judeu sofreu muitas mortes, toda a humanidade sofreu muitas mortes, pogroms, cruzadas, holocaustos ao longo da história, principalmente os cabalistas. Essa é a primeira. Deu para entender aí, gente? Gravem essa palavra, né? Ele derramou e entregou a sua sepultura com os ímpios, a palavra depois, e com o rico na sua morte. Bemotaive, não é sua morte. Com o rico nas suas mortes. Anotem, é muito importante isso, nas suas mortes, porque são esses pequenos pontinhos que vai derrubando a mentira de Esaú. Pois bem, é muita mentira, né? E diz aqui, não fez violência, da palavra nohamassa. O rico, no contexto profético, o rico é frequentemente o opressor, gentil, arrogante, a Babilônia, Roma. Israel morreu à mercê desses poderes ricos, ímpios. A leitura cristã muda para a morte no singular para encaixar na tumba de José de Arimateia, violando a gramática do texto massorético, tá vendo? Eles são muito sem vergonha, vagabundos, desculpa, enganando milhões e milhões de almas, levando almas a adorarem ao inferno e levantar essas forças malignas que capturaram nossos parentes, filhos, irmãos,
porque eles não conseguem ler o que está escrito na verdade. Veja, Israel no exílio não buscou conquista pela espada, mas Esaú sim, mas sobreviveu pela emuná. A acusação das nações é falsa. O sofrimento de Israel não é punição por crimes violentos, mas o resultado do ódio gratuito e do seu papel como testemunha da Torá e do Eterno. E não houve engano em sua boca. Velô mimá befive. A lealdade à Torá, apesar das conversões forçadas e tortura para que negassem o Eterno, engano na boca, o remanescente fiel de Israel manteve-se a verdade do Shemar Israel em seus lábios até a morte, até o fim, sem abrir mão, não importa o que aconteça. Tá vendo? Já rapidinho acaba, Edom, ó. E o Eterno desejou esmagá-lo, fazendo enfermar, vá Adonai Rafetes daqui a ele, e Deus o abandonou o servo por acaso. Deus não abandonou o servo por acaso. O sofrimento de Israel no exílio, das almas aqui, o esmagamento, tem um propósito divino de refinamento ticum. O termo Heleri fez enfermar, indica sofrimento físico prolongado de toda a história, comum à história do planeta Terra e daqueles que se apegaram ao monoteísmo, e não necessariamente uma morte súbita em uma cruz. A palavra in se indica um condicional, veja. In, tashim, assá, nafechou. A palavra in aqui, olha, que está exatamente aqui no início, antes de tashim, indica uma condicional. O servo de Israel deve reconhecer que o seu sofrimento não é em vão, mas uma expiação do termo Hashem, para trazer luz ao mundo. O texto fala de nefeshô, sua alma, vida como oferta, mas não exige a morte física como sacrifício humano. Algo abominável na Torá. Abominável. É a entrega da vontade, ratson, o desejo de querer se apegar ao Eterno, o desejo de acordar de madrugada, o desejo de querer aprender mais Torá. Ireá zerá, verá sua descendência, sua semente. A palavra hebraica zerá, semente, no Taná, na Bíblia, quando aplicada, as pessoas referem-se invariavelmente a filhos biológicos, porque nós, humanos, nos aumentamos até 8 bilhões e 200 milhões. Muitos ainda seguindo a lógica do corpo, mas são almas cativas que precisam de ajuda. Reputação. JC não teve filhos biológicos. A teologia cristã alegoriza semente como discipulados espirituais, mas o texto hebraico usa zerá, ou seja, um sistema físico. O povo de Israel, apesar dos massacres, continua tendo filhos e sobrevivendo fisicamente através das gerações. Prolongará os seus dias, como nós vimos. Isso significa vida longa aqui na Terra. JC morreu com 33 anos. Prolongar o dia não se aplica a alguém cuja vida foi cortada cedo. Mesmo com a ideia da ressurreição, a frase hebraica idiomática Yarir e Yamin denota velhice. Está vendo? Yarir e Yamin é velhice honrosa neste mundo. Israel como a nação a quem prolonga os dias eternamente, sobrevivendo a todos os impérios que tentaram destruí-lo. E diz ainda, vai refetes Adonai, beado Yitzlar, e a vontade, o desejo do eterno prosperará nas suas mãos. Beador na sua mão implica que o servo estará vivo e ativo para fazer a vontade do eterno prosperar no mundo material. O sucesso da missão messiânica não ocorre após a morte ou no céu, mas aqui através do sucesso contínuo do povo de Israel em trazer a Torá e a ética monoteísta para a humanidade. Veja, não tem nada falando de um indivíduo, não tem nada, absolutamente nada,
falando sobre Natal, está codificado porque sabia-se que grande parte da humanidade se pegaria a essa Kripa Nogá e estariam poluindo o nosso plano, estariam trazendo demônios, alimentando demônios para destruir a vida de seres humanos, nossos filhos, que outras pessoas, nossos vizinhos, aquelas pessoas que nem sabem que o mundo espiritual existe por causa dessa história. Isso liga a pessoa ao que, olha, para que eu vou me preocupar se alguém morreu por mim? Porque diz lá que mesmo que na última hora, se eu creio em fulano de tal, e lá eu me arrepender, eu serei salvo. E a pessoa acha que já está salva mesmo. E continua na idolatria, a idolatria dá um pouquinho de energia para ela e ela continua na idolatria, não tem como ela tirar ela de lá. Somente através de estudos sérios, mostrando a verdade, vocês também aprendendo, não é? Mostrando para a pessoa, não foi na sua morte, foram nas suas mortes, está vendo? Exatamente esses pontinhos, né? Bemotive, que se aprende é o que vai libertando a mente dessas confusões e mentiras do falso Messias e do falso profeta que ousou seu eterno. Lembrando que nosso estudo não acabou, já ia eu aqui em frente, não acabou, por quê? O Isaías 45 vai deixar isso bem claro, a gente foi lá exatamente para Isaías 10, falou do túmulo, etc. Enfim, vemos que existe um plural nos outros, né? Nas outras formatações, etc., que não existe essa coisa de sacrifício humano. Mas eu gostaria de perder não, né? De achar aqui nesses últimos momentos dessa aula uma finalização muito bonita para a gente ler aqui. Dita assim, né? Deus dá atenção para Ciro, o ungido, Ciro, né? Adonai, Lemessihu, Le Koresh, é chamado de Koresh, no caso, aí bota Ciro o nome, enfim. Segurou a sua mão direita, pisando nações à sua frente, desenrolando os lombos dos reis, abrindo as portas deles, e não deixaram nenhum portão fechado. Ciro é tido como Koresh, né? Ele é tido como um rei, mas aqui a gente vai ver que a gente está falando, né? Essa aula para combater pessoas que falam do nível peixe, né? Mas você vai ver que Ciro possuidor da fornalha, tá vendo? Que era um rei da Pérsia, conquistador da Babilônia, enfim. Então, Koresh. Pois bem. Então o Eterno chama esse Koresh, depois a gente vai estudar isso mais profundamente, etc., de um Machia. E ele diz, eu marcharei adiante de você, e ao nivelar as colinas que erguem, vou quebrar as portas de bronze e cortar as barras de ferro. Vou te dar tesouros escondidos no escuro e secretos, o Deus de Israel que te chama pelo nome. Pelo amor do meu servo Jacó, Israel, seu escolhido, eu te chamo pelo nome e te saúdo pelo título, embora você não tenha me conhecido. Se alguém levantou a mãozinha, eu já vou deixar falar, deixa eu só acabar a leitura aqui, tá bom? Eu sou o eterno e não há, eu sou, Ani Adonai Veim Odi, Zulati Ain Elohim, Azereha, Velô e Adatane, eu sou eterno e não há nada além de mim, não há outro Criador, ninguém ao meu lado. Eis que Estevão olhou para os céus e viu o Filho do Homem do lado da glória de Deus. Mentira! 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 De demônios. Veja, não há mais ninguém ao meu lado. E aqui Deus, não existe outro Elohim, outro Criador. Eu te envolvo mesmo que não me tenhas conhecido ainda, para que possa saber que de leste a oeste, de Tiferet até Malhut,
que não existe ninguém além de mim. Eu sou o único e não há mais, não há ninguém comigo, ninguém. Eu formo a luz, eu crio a escuridão, eu faço o bem, eu crio a desgraça, eu, o Eterno, faz todas as coisas, tudo vem das mãos dele. Derrame os céus do alto, que os céus chovam a vitória, que a terra se abra, que o triunfo brote, sim, que a vindicação surja. Eu, o Eterno, criou isso. Ani, Adonai, Kirá, tive, eu não, né? O Eterno, estou lendo aqui. Então, vergonha de quem discute com o seu Criador, quem discute, quem diz que existem outras entidades além do Eterno. Embora nada além de um pedaço de terra, será que a argila diga ao oleiro o que você está fazendo? Ou seja, quando nós reclamamos, ontem eu tive uma dor de cabeça, eu não aguento mais. Teve porque tinha que ter dor de cabeça. Não pode reclamar. Ó, vergonha de quem... Ó, é isso aqui mesmo. Não é o Moré que está falando. Ó, vergonha de quem discute com o seu Criador. Embora nada além de um pedaço de terra, porque é falado que nós somos feitos do Adamá, da terra, do barro. Será que a argila diria ao oleiro, quando ele está lá, o que você está fazendo? Seu trabalho não tem alças, ou alguma coisa assim? A gente está lendo aqui, a gente fica reclamando. Por que eu estou assim? Por que eu não vou para tal lugar? Por que é tão difícil para mim? Quem somos nós? Temos a vida aqui, olha que coisa maravilhosa. Você é um ser maravilhoso, tem problemas? Problema. Estamos indo em frente, estamos vivos. Fiquemos em silêncio, não discuta com aquele que cria as trevas, cria a luz da vida, tira, não discuta. Vergonha para quem pergunta a um pai, o que você está gerando? O que você está fazendo? Uma mulher, o que você está encarregando, ou carregando, perdão. Dito assim, o Eterno Santo, Criador de Israel, não é da terra de Israel, é dos mundos superiores. Você vai me questionar? Vai, continue. Continue reclamando, polua arraial. Vai lá para todo mundo, conte o que aconteceu com você. Espalhe o seu ego, como fizeram os 10 espias. Olha, a terra de Israel é tão boa, porém, tá vendo, gente? Isso tudo é para a gente tirar das nossas vidas. Porém, as frutas são grandes, os gigantes que moram lá. Foi ali que Israel ficou 40 anos. Porque o povo saiu do Egito, estava caminhando. Chegam os 10 espias e desanimou todo mundo. É isso que nós fazemos quando nós conversamos. A gente começa assim: poxa, o Eterno é tão bom. Olha, é um Deus maravilhoso, faz coisas impossíveis. Mas, porém, o mal, sabe, me atacou e eu não estou entendendo nada. Veja, eu crio, eu faço, eu vou dar o castigo certo, eu vou dar o tratamento certo. Não adianta chorar. Fique em silêncio, não discuta com as coisas do Eterno. Não pergunte o porquê, fale o para quê. E se não passar, estude mais. E se não passar, reze mais. E se não conseguir, vai estudar o hebraico até que seja curado. E se não tiver que ser curado, continue acreditando, porque Israel está até hoje estudando a Torá, levando pancada sobre pancada. Temos que entender essas coisas. Veja, a gente está lendo em português. Sobre o destino dos meus filhos. Você me instruirá sobre o trabalho das minhas mãos? É nós que vamos falar com ele? Fui eu quem criou a terra e criou a humanidade sobre ela. Minhas próprias mãos estenderam os céus e eu reuni todos os anfitriões deles.
Fui eu quem os despertou pela vitória, e quem nivelam todas as estradas para eles. Ele reconstruirá a minha cidade e deixa o meu povo exilado ir sem preço ou sem pagamento, disse o Eterno. Né? E aí vai. E aí o Eterno vai continuar falando aqui. Você pode ler o capítulo 44, 45 e 46. Aqueles que fabricam ídolos, que são essas argumentações, são de barro, de pedra, que falam, lá, amanhã eu já sei o que vai acontecer, eu já vou te fazer uma profecia, e etc. Não profecia, que eu estou falando profecia mesmo. Eu não estou falando de você falar para a pessoa vai dar certo, confie. Mesmo quando eu falo aqui, eu fico só pensando, né? Quando eu estou falando que vai dar certo, pode dar errado. Mas esse errado é o certo para retificar a sua vida. A pessoa já fica, graças a Deus vai dar tudo certo. Mas se for para dar certo do jeito que você quer, para dar errado para a sua alma, é melhor que dê errado para que você se conserte. E nós estamos torcendo pela expectativa correta, seja ela boa ou ruim do seu ponto de vista, mas que ela seja correta do ponto de vista divino, porque vai acontecer como o Eterno quer e não como nós queremos. Ele vai dar o tratamento certo e não o tratamento que nós queremos. E aí diz aqui, todos eles serão envergonhados e desonrados. Eles se afastam juntos, desonrados. Mas o Israel venceu o Eterno. Você não será envergonhado nem derrotado em todas as eras, ou seja, que virão, ou seja, em todas as reencarnações. Se estamos sendo humilhados hoje, etc., é porque alguma coisa fizemos, ou não. Né? Se não somos. E aí vai, você pode ler depois. Eu acho que até aqui tá bom. Era a proposta da nossa aula. Né? Era a proposta que a gente tinha para essa descodificação